Não. É. Vai ser isso mesmo. Fala, meus colegas, minha miséria. Ai, errei tudo, meu Deus. Vamos de novo. Fala, loucos, por games, animes, X-Cross na área. Eu tô aqui mais uma vez com esse vídeo monstro de estralar e ouvindo barulho da pisadinha. Cara, não, mentira, não tô ouvindo barulho da pisadinha, tá vindo lá fora. O barzinho que, pelo jeito, tá ouvindo barulho da pisadinha, não é eu. Então, esquece. Cara, eu já tô aqui com vocês pra falar de mangá. Mangá nesse caso, mas não é mangá. Não é mangá Japão, é mangá China nesse caso. Agora o pessoal vai... Não sou. Sai fora. Não sou comunista, não sou porra nenhuma. Não sou chinês, eu sou brasileiro. Eu só gosto das histórias. Tá bom? E hoje eu tô aqui com um mangá bem interessante que eu recomendo pra vocês assistirem porque, cara, é interessante. Ele é muito interessante. O nome? Versatile Mage. Eu vou contar a história desse mangá pros magos de plantão. Pra ver se esse cara, o nosso protagonista desse mangá, bate de frente com, sei lá, um Aizangou, os magos os magos aí poderosos, Patolino Mago, os magos aí de um Winterhold. Acho que não, duvido. Ele é muito porra louca. Mas antes de mais nada, eu prefiro, ó. Tem uma magia que eu amo usar toda vez que eu leio esse mangá. Sabe qual é o nome dela? É magia do like. Você dá o like e eu fico mais forte. Entendeu? Você dá o like, você se inscreve no canal, que é essa magia de inscrição. E a outra magia a magia de ativar o sininho. Porque assim, você receberá todos os vídeos que chegará pra você do meu canal louco, insano, que é o canal X-Cross. E outra coisa também, é se você compartilhar com seu amigo. Aquele seu amigo que curte um Fairy Tail. Aquele seu amigo que curte um Black Clover. Aquele seu amigo que curte um Isekai. Porque às vezes esses mangás todos que eu falei agora contém magia e vai ser interessante. Falar de Versatile Mage. Porque ele é um pouco forinha da curva assim. Ele seria um Isekai. Mas como é que consideraria um Isekai de universo paralelo? Né? Não paralelo fictício, eu tô no mundo real e eu vou pro mundo de fantasia. Não. Que inverte o papel. Tipo, tem um universo igual ao nosso, só que funciona de outra forma. Uma probabilidade funciona de outra forma. Né? Essa história de Versatile Mage. O nosso protagonista, que a história é o seguinte. O Mofan, que é o nosso protagonista, que é o que roda, tudo gira em torno dele. Ele é um cara comum, que vive comumente pobre, né, vamos dizer assim. Que o pai trabalha pra caraca e ele tem uma irmã que é de cadeira de rodas. Que o cara é um amor com a família dele, com os colegas que ele tem. Só que nesse meio tempo ele cuidava de um moço, de um velho. Mas não porque ele trabalha como cuidado de idosos, não. É porque simplesmente ele gostava das histórias que o velho contava. Que existe um mundo igual ao nosso. Só que a ciência não evoluiu nada nesse mundo. Mas sim a magia. Ou seja, existem magos nesse mundo. É algo estranhamente insano e interessante, né? Existir magos, cara, dá pra contar muita coisa, fazer muita teoria. Como é que evoluiu e eu tô fazendo assim, eu tô quase mandando o Sharingan. Não, mentira. E é bem interessante. Só que esse velho acaba morrendo, ele dá pra ele um colar. Colar mesmo, bonitinho, pá, um enfeitezinho maneiro, pra ele usar. Só que acontece o seguinte. Ele acaba indo pra esse outro mundo quando vai dormir. Esse mundo paralelo. E ele só descobre quando ele vê o professor dele usando magia de fogo. Assim, ele olhou e fica... Caraca, como assim? Não faz sentido. Só que aí descobre que só muda esse quesito. A ciência no nosso mundo some e a magia aparece, entendeu? Fica assim a pirâmide. Fica assim, esse é o equilíbrio. No mundo, o que fica mais alto que a magia seria a ciência de certa forma some e a magia fica ali firme e forte. Enquanto no nosso mundo original a ciência está aqui firme e forte e a magia já sumiu. Não existe mais coisa mística. Tudo pode ser explicado pela ciência. Quase tudo, vamos dizer assim. O nosso protagonista descobre que ele também é um merda nesse universo.
tá difícil, tá difícil. Fez muita besteira também. Mas ele aprende que se ele entrar se ele se tornar um mago, ele pode ajudar a família dele, ele pode começar a conquistar as coisas. E é isso que ele faz, ele entra com uma escola de magia, por muitos, na insistência que o pai quer muito, então ele usou um meio, recorreu ao meio. É meio triste a história, meio tristezinha. Mas o foco não é na família, vamos dizer assim. A família é mais a irmã. Se eu fosse vocês, quando eu fosse ler, não focasse só no velho, focasse na irmã também. A irmã é bem interessante também, eu acho a história dela do caralho. A irmã não é aquela personagem foda, mas aquela personagem genérica que ela ganha magia, mas ela é mais suporte do que porrada mesmo. Pra ser de cadeira de roda, tadinha. Vamos mais. Mas eu recomendo sempre ler, sempre entender, porque, né, cara, a história é interessante, a história é maneira. Porque eu divido mesmo é a zoeira, né, que nesse mangá. Nossa, é difícil, é sensacional a zoeira. Ele entra pra escola de magia pra despertar o seu elemento. Como é que funcionaria? Como é que funciona, no caso? Todo mundo já possui mana. Mas para ser um mago, ele teve que despertar uma constelação de acordo com o elemento. Não tem nosso universo, nossas constelações, aquela cadeia de estrelas que a gente vê com o universo, que seria o nosso universo, que a gente vê sempre em filmes ou em animações, aquela coisa linda. Esse é o caso dos elementos. Tem uma constelação dentro de nós, que dependendo da cor, representa o elemento. Tem dos elementos. Tem fogo, eletricidade, gelo, água, terra, vento, luz. Eu só não me engano, tem escuridão e tem uns outros ainda, que seria um de sombras. Um de sombras, no caso, seria escuridão. Um mais neutro, uma cor mais cinza, porque seria de summonagem. No caso, summons, no caso, conjuração. Conjurar criaturas, nesse caso. E outros elementos. E um que foi criado recentemente. Criado em termos, eu vou explicar ainda. Nesse caso, o nosso querido Morfan, ele ganha elemento. Só que assim, ele é um mago de fogo. Ele ganha a magia de fogo, né? Ele ganha a constelação de fogo. Só que assim, quando o criador quer dar uma pelada, ele adora. Não é possível. O nosso Morfan tem uma condição especial que faz até que é interessante até mesmo para os militares mágicos dentro do Versatility Mage. Que ele pode ter 2 constelações quando ele começa no básico. E assim, isso não acontece só no básico, se repete quando ele avança de nível. Como quer dizer, quando você desperta a magia, a primeira constelação, sua primeira constelação, é porque você é um mago nível básico, um mago normal, de nível baixo. No caso, você é um mago iniciante. Os magos de nível médio despertam a segunda constelação. E no caso, os magos avançados despertam a terceira constelação, que pode variar. Pode ser qualquer uma, assim como a segunda. E assim como a primeira não. A primeira parece sempre ser elemental. Ou não. Só a segunda e a terceira que eu acho que não acontece isso. Pode ser elemental ou não, dependente. Mas a primeira parece ser elemental. Não vi ninguém despertar uma outra forma ou versão ainda. Não vi. Mas o nosso protagonista, ele desperta 2 constelações no nível básico. Uma de elemento fogo e a outra de elemento raio. Que dizem ser, de certa forma, as mais raras, vamos dizer assim. Mas a mais rara mesmo é de elemento raio, o elemento eletricidade. O cara é o Kilu agora, tá sinistro. Enquanto o fogo seria a segunda mais rara, porque tem magos que já tem fogo, mas né, uma grande quantidade. Enquanto raios tem pouquíssimos, né? Então acontece isso. O universo também, o universo de Versatility Mage também se propaga. Tem muitas coisas para fazer, muitas tumbas para o pessoal, os magos irem para recolher muitos artefatos poderosos, muitas relíquias, armas mágicas incríveis e armaduras mágicas incríveis também. E assim, onde eu tô acompanhando o Malha, ele já tá o nosso querido, né,
Nosso querido Mofan já é um mago avançado. Ele já tem 6 constelações. É de cagar pra dentro isso aí. Não dá. Tá pelão, gente. Pô, não dá. Como assim? Como eu falei, se ele despertou 2, ele despertaria 1, né? Não, é porque ele pode despertar 2 nos 3 estágios de mago. Nos 3 estágios de um mago. Ele despertou 2 no nível intermediário, que foi a de sombras, que ele sempre queria. Que ele viu a professora dele usar magia de sombra. Ele achou bem interessante, porque magia de sombras nesse jogo tu pode imobilizar, tu pode andar silencioso. É muito interessante. E ele despertou a magia de conjuração. No caso, ele pode conjurar criaturas. Ele pode... Cara, como é que eu diria constelações elementais ou de sumo? Pensa comigo. Pensa nas árvores de Skyrim. Constelações. Entendeu? É isso que eu quero dizer. É nessa pegada. Mesma coisa. Mas pro cara continuar forte, ele tem vários métodos. Um desses métodos é simplesmente tentando meditar e aumentar o seu poder. No caso, quando as suas 2 primeiras magias virar nível intermediário, você está disposto a liberar uma segunda magia elemental. Você pode liberar. No caso dele, ele liberou 6, né? E 5 muita gente pode ter, mas essas 5 termos não. Só 3 elementos, 3 constelações elementais são raras. Que seria a de choque, a de fogo e a de gravidade. Ou seja, o cara é o cara é o Dante do Black Clover, cara. Ele pode controlar a gravidade tranquilo, não tem nada que pare ele. A de sombras, ele é tipo Nat. A de conjuração, como é que eu explico isso de uma forma tranquila? Ele pode ser um necromante, mas no caso ele é um conjurador mesmo, ele invoca criaturas. No caso ele tem 2, né, para conjurar. E a última é bem interessante ela, porque ela foi feita artificialmente, no sentido que quando ele chegou no nível avançado para se proteger de uma certa turma bem perigosa, ele despertou esse elemento que ele batizou como constelação demoníaca ou constelação do demônio, alguma coisa assim. Porque essa constelação ela não envolve em usar mais poder demoníaco, alguma coisa assim. Não, ela envolve no nosso protagonista virar um demônio. Ele ficar com essa aparência. É tipo, aqui, eu tô dizendo o poder do Onimusha. Só vai. Então, ele pode virar um demônio. Só que acontece alguns problemas. O primeiro deles é que ele começou a diminuir os níveis de todas as magias que ele aprendeu. Diminuir os níveis das constelações, porque quando ele usa o poder demoníaco. Para isso ele tem que usar outro método para aumentar a sua constelação demoníaca. E para poder chegar no ponto que ele não precisa, sei lá, perder poder, entendeu? Perder mana. Agora deve estar se perguntando, tá, quantas pessoas sabem desse poder? Eu acho que algumas pessoas do Conselho Mágico sabem. E os inimigos. Pelo que explicaram, tem um grupo que é tipo Akatsu, que o nome é Black Vatican, o Vaticano Negro. Caraca, a igreja vai ficar pistola com esse nome. Que eles sempre quiseram dominar tudo. Sabe, escravizar pessoas e blá blá blá. Aquela conversa de sempre, todo mundo tá ligado. E entre esses grupos, tá sempre as pessoas influentes, poderosas. Parece nossa política. Não deixa eu falar. Eu ia falar besteira. Então, ele fica bem mais. Eles são bem perigosos. Eles têm controle de monstros. E sim, tem monstros nesse universo. É difícil não falar deles. Que é o caso da nossa conjuração. Cara, espero que tenham gostado do vídeo, porque eu acho que é isso que eu tô lendo. Tô lendo mais, tô esperando lançar mais capítulos para me continuar, para ver o que vai acontecer, se vai continuar a história, ou se vai focar mais nessa constelação demoníaca. E eu espero que é isso. É isso. Um beijo, um abraço. Eu fui, bro. Tchau. Pau.